E a melhor época do ano chegou, que é a época de junho. Então, para entrar essa temporada de junho de 2026, a gente vai fazer hoje um bolo de pipoca. Só que um bolo de pipoca fake. Para quem não me conhece ou é novo aqui no canal, eu sou a Renê. E aqui eu compartilho um pouquinho de tudo, inclusive da minha rotina sendo advogada. Mas nós somos muitas coisas, né? Então eu sou advogada e também sou apaixonada por fazer receita e compartilho um pouco aqui. Colocamos o milho da pipoca para estourar e separamos duas formas. Eu estava fazendo com uma amiga minha. Uma forma de 20 centímetros por 10 e a outra forma de 10 centímetros por 10. Né, para ficar um bolo de 2 andares. E como ele vai ser um bolo para decoração, não tinha problema se ele ficasse bem grande, né? Ele só ia mesmo as pipocas, então ia ficar perfeito. E aí, depois nós pegamos as formas e começamos a passar papel filme, né? Passamos papel filme que era para colar as pipocas e não danificar a forma, né? Não ficar com cola e depois a forma conseguir ser usada sem problema nenhum. Então, nós fomos cobrindo a forma com bastante papel filme. Bastante, não tanto também. Assim, uma quantidade razoável para cobrir. Na verdade, passamos só mesmo uma camada de papel filme. Não envoltamos a forma com muitas e muitas camadas, não. Foi só uma mesmo e cobrimos bem também a parte de cima. E aí, ficou perfeito. Desse jeitinho assim. E aí, nós cobrimos tanto a de baixo quanto a de cima, né? Quando nós fomos colocar a de cima, nós pegamos ela e colamos com cola quente, uma em cima da outra. Como ambas estavam com papel filme, elas não iam danificar também a borda da forma, né? Porque nós passamos também papel filme na borda, então nós conseguimos colocar uma em cima da outra, colando para ficar melhor, né? O bolo não andar, nem nada. Então, a gente foi fazendo desse jeito. Feito isso, a gente começou a... agora nessa parte. Vocês vão vendo que a gente colou, né? Aí tá aqui, já ficou coladinho. E aí, feito isso, nós começamos a pegar a cola de cola quente, esquentar ela bastante, né, para poder a pipoca ela ficar bem quente, para que quando a pipoca entrasse em contato ela já colasse. Eu achei até que fosse um pouco dificultoso colar a pipoca na cola quente, mas não, ficou muito bom mesmo, e não descolou durante a festa. Então já fica a dica aí, né? Porque às vezes a cola de silicone a gente não tem, e eu achei a cola quente, como ela dá também aquela camadinha, né? Fica um relevo, ficou bem bom. Eu achei ótima. E aí a gente foi colando, como eu disse, a gente colou uma em cima da outra, e já ficou bem legal. E aí a gente começou do topo do bolo, né? Então a gente foi passando a cola quente e botando a pipoca. Então a gente fazia por parte, né? Então, botava um pouquinho de cola quente e colocava a pipoca. Colocava um pouquinho de cola quente e colocava a pipoca. E assim a gente foi fazendo, né? Porque se você colocar a cola quente toda de uma vez, ela vai secar, né? Ela vai perder a cola dela, porque a cola quente, ela cola enquanto ela tá quente. Se ela não tá quente, ela perde a eficiência de cola, ela não cola. Tanto que você pode tirar ela tranquilamente e ela precisa realmente estar quente. Então, por isso, a gente foi fazendo por partes. Eu achei que ia demorar muito, sabe? Mas a gente fez esse bolo, eu acho que em 1 hora, mais ou menos. 1 hora, 40 minutos. Foi bem rapidinho o que a gente fez. Depois a gente conseguiu mais outra pistola de cola quente. E aí foi mais rápido ainda. Mas vocês podem ver que a gente ia passando um pouco da cola e aí ia colocando a pipoca. Então, passava um pouco da cola e aí ia colocando a pipoca. E assim a gente foi fazendo, desse jeito.
tá pensando assim, nossa, mas tá muito separado uma da outra, né? Só que a gente fez primeiro uma camada assim, né? E por cima a gente ia colocando depois mais pipocas. No final vocês vão ver. Por que que a gente fez assim? Porque ia dar muito trabalho para encaixar pipoquinha por pipoquinha bem uma do lado da outra. Então, por isso, a gente foi fazendo uma camada que elas, mesmo que elas ficassem mais distantes uma da outra, depois a gente ia colocar elas por cima, né? Mais uma camada por cima. E aquela panela que eu mostrei no início do vídeo de pipoca, ela deu certinho. Era uma panela média de pipoca. Ela deu certinho. E um detalhe também, a gente decidiu fazer o bolo fake porque já tinha muita coisa na festa. Então a gente achou que, nossa, ia mais um bolo, ia estragar, sabe? Então não tinha necessidade. E aí uma dica, se você tem várias festas para ir próximas, esse bolo vai durar, né? O fake. Então você pode botar num saco, fechar bem, e aí ele vai durar porque ele é fake, é só pipoca, a pipoca não estraga com tanta facilidade. E também não vai ficar murcho com tanta facilidade. Mas o que eu indico é botar dentro de um saco para deixar ela bem preservada, para não ficar em contato com o ar, né? Porque o ar, de fato, vai murchar um pouco a pipoca. E como também não era para comer a pipoca, não tinha problema se ela não ficasse crocante, né? Depois de alguns dias. Esse nós fizemos no dia mesmo da festa. E como eu falei para vocês, nós demoramos em torno de uns 40 minutos para fazer. E aí a gente foi colocando uma camada por cima da outra, né? Então, o mesmo esquema, mesmo na camada em cima da outra, a gente colocava um pouco de cola quente e ia colando a pipoca. Então, colocava um pouco de cola quente e ia colando a pipoca. E ficou muito bonitinho na mesa, ficou um sucesso. Vou botar uma foto aqui no final do vídeo para vocês verem como ficou na mesa. Eu esqueci de tirar uma foto bem boa, mas eu vou colocar. Eu filmei ele no final e aí na decoração com tudo, por mais que fique alguns espaços em abertos, não parece, entendeu? Não parece. E todo mundo ficou super animado assim com o bolo. Nossa, que bolo diferente e tal. Eu já fiz este mesmo bolo de pipoca uma outra vez com bolo de verdade. E deu certo também, tá? Só que a pipoca murcha mais rápido. Então, eu indicaria você colocar só a pipoca mesmo no dia. Então, deixa para decorar o bolo no dia, para botar cobertura e tal no dia. A cobertura também não pode estar quente, né? Que senão vai murchar a pipoca. Então, tem que estar meio morno, assim. E assim a gente foi fazendo, ó. Colocando a pipoca, colocando nos espaços que estavam em abertos e fomos colocando as pipocas. E assim ficou o nosso bolinho, né? Como eu disse, parece que os espaços estão muito abertos, mas porque ainda ia a decoração por cima. Então, alguns depois que eu fui ver no vídeo, ainda completei mais. Mas olha só como ele ficou lindo. A gente colocou numa boleira, botou um pedaço de fita, foi pegando o que tinha em casa para complementar. Eu achei que ficou bem bonito. Muito obrigada!